relação à qualidade da interface de áudio. O que é você ter uma interface de áudio que tenha qualidade de estúdio? Olha, isso diz respeito basicamente a duas coisas. Três, na verdade. Em primeiro lugar, uma interface com qualidade de estúdio, ela vai ter um grande número de bits. 24 bits é o padrão utilizado na maioria dos estúdios hoje em dia. Mais do que isso é exagero, tá? Como engenheiro eu posso te falar. A taxa de aquisição, né, ou a frequência de amostragem dos sinais de áudio, né, bom, para você ter uma ideia, nas placas de multimídia comuns você tem em geral 14 bits e essa taxa de aquisição, né, de amostragem dos sinais de áudio é a taxa padrão dos CDs, que é 44.1 kHz. Num estúdio, em geral, as interfaces de áudio fornecem um pouco mais que isso. Um DVD trabalha com 48 kHz. Então, em geral, 48 kHz, a maioria dos estúdios pode trabalhar com essa taxa de aquisição. O interessante é que a sua interface de áudio dê suporte a isso. Obviamente, se você quiser trabalhar com uma taxa, né, menor, você pode configurá-la para isso. Mas é interessante que ela chegue até esse nível, né? A interface que eu utilizei da Behringer, que eu comentei, ela tinha exatamente as características de uma placa de multimídia. Então não era muito vantagem, foi por isso que eu adquiri outras, né? Quando eu adquiri esse controlador MIDI, ele já tem aqui uma interface de áudio com essas características, 24 bits e 48 kHz, só que ele é USB 1.0, né? Então tinha ainda algum problema de latência quando eu estava utilizando o controle MIDI e a interface de áudio simultaneamente. Então, depois eu adquiri essa aqui, que é uma M-Audio Fast Track Pro, e ela tem essas características que são mais do que suficientes. Bom, eu falei do número de bits e falei da taxa de aquisição. Para que serve o número de bits? Olha, o número de bits ele vai te dar a sensibilidade. Significa que com um número maior de bits você vai ter uma melhor resolução quando você estiver amostrando o teu sinal. E isso é uma coisa importante, né, quando você está querendo fazer gravações de qualidade. Essa taxa de aquisição, né, de 44.1 kHz, 48 kHz, alguns interfaces de áudio vão a 96 kHz. Para que serve isso? Olha, isso diz respeito à capacidade da sua interface de áudio de registrar sinais de alta frequência. Você sabe que o ouvido humano ele capta teoricamente até mais ou menos por volta de 20 kHz, frequências de 20 kHz. E pelo teorema da amostragem, para quem é engenheiro eletrônico também, a gente sabe que a gente tem que ter, para registrar bem esses sinais, a gente tem que trabalhar no mínimo com o dobro dessa taxa. Então daí o CD trabalhar com 44,1, quer dizer, que significa que ele amostraria muito bem todas essas frequências de áudio. Por que certas interfaces de áudio trabalham com frequências maiores do que isso? Bom, na verdade elas vão tentar adquirir o som e registrar esse som com uma maior fidelidade nas altas frequências. Agora, isso foi um assunto que eu já estudei bastante, que eu já discuti bastante, inclusive com vários especialistas. Olha, 44.1 kHz é mais do que suficiente para você produzir qualquer música. Pelo simples fato de que em 20 kHz a maioria dos seres humanos não escuta mais nada. Talvez um bebê ainda tenha alguma sensibilidade, muito difícil, né? Talvez o seu cachorro vai escutar, mas você não escuta. Então, 44.1 kHz é uma taxa suficiente para você trabalhar. Se você estiver produzindo para DVD, você pode trabalhar com 48, para você não ter depois que fazer um oversampling. Agora, mais do que isso, sinceramente, a conclusão que eu cheguei é que é desnecessário. Então, se você se mantiver dentro desses limites, você vai obter uma interface de áudio com uma boa qualidade, né, que não deixa nada a desejar para nenhum estúdio profissional, com um orçamento, né, mais baixo, né, com menor custo. Outro aspecto que você tem que considerar na sua interface de áudio, o número de canais. Algumas interfaces de áudio, elas vêm com muitos canais, né, 8 canais, 16 canais, simultâneos, né.
Essa aqui ela tem 2 canais simultâneos. Para um home studio, a menos que no seu home studio você vá gravar uma bateria toda microfonada, em que você precise aí de 8 ou mais microfones adquirindo, registrando ao mesmo tempo, olha, 2 canais é mais do que suficiente. Se você quiser gravar um violão e voz, mas no geral, minha experiência é que eu uso um canal por vez e faço a gravação multitrack. Uma dica interessante também é que muitas vezes essas interfaces que vêm com vários canais, nem todos esses canais eles vêm com preamplificador e um certo condicionamento aqui de sinais. Então, às vezes é interessante que você analise isso, porque se você for utilizar uma interface que vem por 2 desses canais podem ter pré-amplificador, mas você vai ter que adquirir pré-amplificadores para os outros, né? Então isso aí já vai acabar onerando também o seu home studio. Uma dica interessante: quando você for comprar a sua interface de áudio, verifique se ela tem Phantom Power. O que é isso? Vamos falar um pouco mais disso em detalhe quando a gente for falar de microfone condensador. Mas resumidamente, o microfone condensador ele precisa de uma tensão de alimentação que é enviada pela própria interface de áudio. Então, o Phantom Power é essa capacidade dele alimentar microfones condensadores, que são microfones que têm uma resposta mais fidedigna ao som do que microfones chamados dinâmicos, né? Vamos falar mais sobre isso num vídeo futuro. Depois é interessante que você veja também se a sua interface de áudio tem entradas e saídas MIDI. Bom, não estamos falando aqui de MIDI ainda, mas se a sua interface, ela, além de ser uma interface de áudio, ela também te dá suporte, né, para MIDI, poxa, isso aí você está poupando, você está reduzindo, né, um elemento a mais que você vai ter que adquirir futuramente no seu home studio. Essa da M-Audio que eu trabalho tem uma entrada e uma saída mais do que suficiente. Essa aqui, que é um M-Audio Ozone, né, ela também tem uma entrada e uma saída, além de ser um controlador, ela mesma um controlador MIDI, né? Uma coisa interessante também, verifique se a sua interface de áudio tem saída para fone de ouvido, porque isso é uma coisa muito interessante na hora que você estiver monitorando, na hora que você estiver editando, né? Sobretudo quando a gente está trabalhando em home studio, muitas vezes a gente vai precisar, né, de trabalhar com fone, porque o barulho em casa, etc. Você não quer incomodar, né, ou você quer ter quer se concentrar melhor. Algumas interfaces oferecem ainda outros tipos de saída de áudio, né? Por exemplo, SPDIF, né, que é um conectorzinho tipo RCA, que serve muitas vezes para você tirar a saída da tua interface para você monitorar num aparelho de som que você tem na sua casa que aceite também esse tipo de entrada, tá? Muito bem, então com essa visão geral, o que eu gostaria de dizer para vocês? O meu conselho para você é, se você ainda não adquiriu a sua interface de áudio, verifique USB 2.0, verifique se os drivers são compatíveis com o seu sistema operacional e com a sua Digital Audio Workstation. Como dicas, você pode ver se ela tem um driver ASIO, né, que é esse padrão aberto universal da Steinberg, que tem baixa latência, uma performance muito boa. Verifique com relação à qualidade da interface de áudio propriamente dita, né? O número de bits, 24, e a taxa de aquisição, 48 kHz. Uma coisa que eu não falei, eu disse que tinham 3 fatores de qualidade, né? O outro elemento de qualidade é um baixo nível de ruído. Em geral, isso vem em dB especificado lá, em decibéis especificado lá na sua interface de áudio. Não adianta você ter um número de bits muito grande se a sua interface, o próprio circuito da sua interface é feito com elementos de uma qualidade inferior que inserem um nível de ruído lá em cima. Então não adianta você ter esse número de bits, essa resolução toda, se você está gravando praticamente ruído. Para isso também é interessante que você tenha conectores balanceados, porque esses conectores balanceados, como a gente falou, eles reduzem também esse nível de ruído. Verifique o número de canais da sua interface. Na minha opinião, 2 é mais que suficiente, a menos que você queira gravar a bateria, tá?
Verifique se ela tem entrada e saída de MIDI. Isso é uma coisa que a maioria das interfaces, grande parte das interfaces está fornecendo, né, que eu acho que é uma coisa interessante. Verifique se ela tem Phantom Power, saída de fone de ouvido e, eventualmente, isso aí é um opcional, verifique outros tipos de saída que ela tenha, como, por exemplo, essa SPDIF I/O. Ok? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que tenha ajudado. Não esqueça de enviar para a gente, né? Isso aqui é um canal aberto, você pode enviar para a gente as suas dúvidas, eu procurarei esclarecer e responder na medida do possível. O endereço do nosso blog é www.estudiocaseiro.blogspot.com.br. E até a próxima, boa música para vocês, até!